Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes, de unir elementos contraditórios dentro de si. Tempo que se fecha sem chover. Poeiras do meu indivíduo. Fogo que alastra, indomável pelo caminho. Águas que recuam e voltam com intensidade. Nessa estabilidade de nascer tempestade e dissipar-se fogo, fecho o meu ponto fraco nas espirais dos meus ventos. Movimento meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Esse racismo que me desumaniza e me torna vazio. O invisível de todos os meus passos desfeitos. Sabe quando o mar desfaz a escrita na areia? Sabe quando os dias vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu vivi várias vezes, sozinha, vagando sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembre. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Elisandra Souza. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou o lamento de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Na voz da minha filha recorre todas as nossas vozes. Recolhe sobre si as vozes mudas, caladas, entaladas na garganta. Na voz da minha filha recolhe sobre si o ato e a fala, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Boa noite a todas. É um prazer recebê-los aqui hoje. Para quem não é da disciplina, essas atividades, rodas de conversa, estão fazendo parte de um curso de pós-graduação de feminismos negros, aqui no Programa Interdisciplinar de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. A primeira parte do curso a gente fez uma discussão teórica de autoras feministas negras e depois, na segunda parte, a gente trouxe convidadas para virem compartilhar com a gente. Então, um prazer. E vou apresentar, então, nossas convidadas. Débora Marçal é pesquisadora cênica, arte educadora, cursou Comunicações das Artes do Corpo na PUC de São Paulo e é graduada em licenciatura em dança pela FPA. É cofundadora da Capulanas Companhia de Arte Negra, diretora e coreógrafa da Macuas, o Moja e Bloco Afro e Lu Inan, proprietária e designer da Preta Rainha. Elisandra Souza é escritora, poeta, jornalista formada em comunicação social pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e técnica em comunicação visual pela ETEC Carlos de Campos. É ativista cultural há 18 anos, com ênfase na difusão do jornalismo cultural da periferia, da literatura negra feminina nas periferias de São Paulo, integrante do Sarau das Pretas desde 2016. Ela publicou vários livros, alguns estão disponíveis aqui para venda. E a Shirley Silvério é moradora da cidade de Tiradentes, estuda filosofia na Unifesp, integra a Secretaria de Negros e Negras do PSTU, militante do Quilombo Raça e Classe e do Comitê Mestre Moa. Então eu convido aqui nossas convidadas para ficar aqui na frente.
Eu vou começar fazendo uma pequena provocação da gente. Eu sei que colocaram essas esteiras para as pessoas sentarem, mas vou pedir para a gente não pisar nas esteiras. Eni, como a gente chama dentro do terreiro de Candomblé, de Nação Queto. Esteira para a gente é sagrada. E a incômodo, estou aqui, eu, Helena e Lisandra, passando mal. Então, quem não for sentar, vou pedir para a gente enrolar as esteiras, elas aqui atrás, e aí se alguém for sentar, a gente desenrola e coloca de volta, por favor. Tá? Agora, boa noite, a bênção para quem é de bênção, Colofé, Mucuyu, Mutumá. Peço licença às minhas mais velhas e às minhas mais novas, aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Licença às minhas parceiras de grupo, capulanas, Adriana Paixão, Priscila Obassi e Flávia Rosa. Gastei o tempo da minha fala, né, Tereza, no vídeo. Essa era a nossa provocação, esse vídeo. É um vídeo que a gente fez um projeto chamado SAM, da cura ao gozo. E o projeto inteiro veio com uma provocação para nós, que era: se para nós, mulheres negras, só existia a dor e o sofrimento. Esse era o mote do projeto, né? A gente fez alguns projetos, mas desses projetos grandes, né, do fomento, o primeiro foi o Pé no Quintal, que falou sobre imagem, né, com um espetáculo sobre Solano Trindade, suas negras poesias, e a gente discutiu a imagem, né, a imagem do corpo negro, a imagem da mulher negra, a importância de discutir isso e reverter essa ideia, esse imaginário que tem, né, sobre a gente. O segundo, a gente falou sobre a saúde, que é entendendo que o racismo não está só nessa camada, né? Ele não atinge só essa camada da pele, ele perpassa todos os nossos sentidos, todas as nossas formas de se manifestar, emocional, psicológica, espiritualmente. E aí, depois disso, a gente caiu nessa provocação, que foi a doutora Maria Lúcia, do AMA Psique e Negritude. Ela acompanhou esse nosso projeto, e a provocação que ela fez foi essa, né? Eram duas perguntas. Primeiro, como seria um mundo sem racismo? E a segunda é o que sobra para o nosso corpo negro feminino, né? A gente só pode, só tem a dor, a gente só vai viver em função disso, como que a gente prospecta outras formas de estar aqui. E aí, esse vídeo a gente construiu a partir do retorno de várias mulheres. Elas iam assistir o espetáculo e aí depois a gente ia fazer algumas atividades com elas. E isso tinha um retorno delas do espetáculo e mais dos encontros que a gente fazia. Nós encontramos, acho que 5 grupos. Um grupo de mulheres lésbicas e bissexuais, de catadoras de material reciclável, grupo de maracatu, jovens, meninas de 16, 17 anos, que tocam maracatu lá no Jardim Ibirapuera, um grupo de terceira idade e um grupo de teatro da oprimida. E aí, nos reunindo com esses grupos, a provocação para elas era como elas sentiam prazer, né? Como no meio de tudo isso, no meio do lixo, da separação do lixo, no meio desse abandono que era da terceira idade, como, a partir de tudo isso, como elas sentiam prazer, como elas se divertiam, como que elas tiravam o corpo, né, dessa lógica que a gente vive. E aí vieram muitíssimas respostas, coisas incríveis, e a gente conseguiu, de alguma forma, criar um roteiro e colocar nesse vídeo, né? Então, vieram coisas incríveis. Tinha uma mulher que ela trabalhava o dia inteiro, e quando chegava, ela colocava o tênis e corria na BR, junto com os carros. Assim. Corria, tipo, 3 quilômetros para frente, 3 quilômetros. Isso à noite.
chegava em casa, fazia janta, não sei o quê, pedia tudo de novo. Essa era a prisão dela. E outras mulheres falaram sobre chegar em casa, tomar um banho e passar um batom de abacaxi e esperar o marido beijar ela. Assim. Então, tinha umas coisas muito no simples, né? Que a gente fica imaginando, viajar, não sei o quê. Eram coisas simples que a gente não fazia ideia. E também outras narrativas, né? De mulheres que não conseguiam se tocar, não conseguiam acessar o toque. E essas mulheres, elas não conseguiram fluir nesse pensamento. Era um lugar inatingível. Não consegui pensar em nenhum momento de prazer durante o dia, a semana, o mês, o ano, a vida inteira. Então, foi uma experiência incrível. Nessa experiência também a gente descobriu, com as meninas do grupo Audre Lorde, né, que é esse grupo das mulheres negras, lésbicas e bissexuais, a gente teve contato pela primeira vez com o termo ginoafeto, que a gente não conhecia. Então, a partir do contato com a vagina de outra mulher, né, elas se reconheciam e se olhavam de outra forma. Isso foi meio que uma voadora, porque a gente não conhecia esse termo. Estamos aqui falando de mulheres nesse período desse filme, acho que pelo menos a gente já estava há uns 6, 7 anos pesquisando, estudando isso, e não tinha se atentado para isso. E foi bom ouvir sobre isso, falar, né, discutir sobre a importância da relação com o nosso próprio órgão, né? Entre muitas outras coisas. Cadê um pouco do vídeo? Eu estou falando aqui, mas é isso, sou da Capulanas, Companhia Jardim Negra. Esse vídeo é um vídeo de um dos projetos que a gente fez. A gente é um coletivo de mulheres negras periféricas. Estamos no Jardim São Luís. Nós temos 12 anos, fizemos 12 anos esse ano. E a gente produz material. Material não, né? É um produto, porque é um produto, né? A gente entende como. A gente tem que entender como produto para poder conseguir grana para continuar fazendo isso, mas a gente produz linguagem, estética, imaginário, novos imaginários principalmente, em torno de mulheres negras e periféricas. Então, o nosso recorte é de gênero, etnia e geografia. Nascemos na PUC, né, no curso de Comunicação das Artes do Corpo, entendendo que aquele espaço, assim como todos os espaços acadêmicos, eles servem para produzir brancos, né, a partir de pensamento branco. E aí, quando você não é branco, está dentro de um espaço que produz pensamento branco, dá um nó na cabeça, a gente fica sem referência, e a gente se reuniu e resolveu que a gente precisava fazer alguma coisa. A gente saiu de lá, já com essa ideia desse grupo, e com a ideia também de fazer uma universidade preta, itinerante. Então, a gente foi atrás de todos os mestres que a gente conhecia, e doutores, e pessoas, né, que não estão necessariamente dentro da academia, mas que tinham uma pesquisa, né, como é o caso da doutora Nilde Gumeiro, que veio falar sobre plantas, a dona Raquel Trindade também, que não tem uma carreira acadêmica, mas já deu aula na Unicamp, e é a dona Raquel Trindade, né, o Salomão, o Rúlio Moracem Naranjo, a Nise Salum daqui, né, muitas pessoas, o Dr. Marcos Ferreira, professor Marcos Ferreira também da educação, foi ele que deu esse start, né, do projeto Sangoma. E aí a gente foi atrás disso. Então, todos os nossos projetos a gente faz um espetáculo, mas a gente também faz vários ciclos de formações, né, que a gente chama de ONIM, que é uma corruptela de uma adinkra, que chama... a adinkra é um ideograma do povo Akan, e esse adinkra, ele diz que quem não sabe pode saber aprendendo. Então, a ideia era essa, tipo, que a gente não teve nesses espaços que a gente passou, a gente trouxe para esse lugar, que é o nosso grupo, e compartilhava, porque as atividades são abertas para quem quiser chegar.
Acho que de Capulanas é um pouco isso. Acho que a gente pode, depois, se tiver mais alguma pergunta, eu vou falando também. Vamos entrar, né? Fala. Boa noite a todos e a todas. De licença também, né? Eu sou Elisandra Souza, né? Sou jornalista de formação, sou poeta, escritora, editora, né? Estou me entendendo nesse lugar de editora também. Atualmente faço parte do Sarau das Pretas e tenho um trabalho de alguns anos, acho que a gente parou de contar os anos do Mijiba, né? Mas acredito que tem, deixa eu ver, 14 anos, né? 2004. Eu venho muito da formação da cultura hip hop, né? Esse aprendizado que essa universidade das ruas, né? Eu nasci aqui na cidade de São Paulo, mas fui criada no interior da Bahia, numa cidade chamada Nova Soure, que é a cidade dos meus pais. Eu fui para lá com 2 anos, e aí eu voltei para a cidade de São Paulo em 96, com 12, 13 anos. E aí, nessa cidade, eu conheci a cultura hip hop. Até então, né, essas discussões que a gente faz hoje sobre negritude, periferia, isso para mim era muito desconhecido, né? Então, foi através da cultura hip hop que eu fui aprendendo sobre isso, né? Então, as questões raciais veio muito por conta do hip hop, né? E o hip hop, naquele período, hoje, né, tem suas... tem outras particularidades, né? O hip hop foi se transformando também com o tempo. E nas letras de rap tinha aquele estímulo para você fazer alguma coisa, né, dentro da cultura. E eu falo que eu me tornei poeta por falta de talentos, né? Eu não tinha talento para cantar, talento para grafitar, nem, né, discotecar, enfim. E eu me encontrei dentro do fanzine, né? No período era muito difundido a ideia do 5º elemento do hip hop ser o conhecimento, né? Através do África Bambata. Então eu me encaixei perfeitamente nesse 5º elemento, né, que é o conhecimento, e comecei a fazer um fanzine de nome Mijiba. Mijiba é uma palavra Shona que eu encontrei num livro de literatura chamado Zenzele, uma carta para minha filha. Eu costumo falar que eu me tornei escritora porque eu sou uma excelente leitora, né? E dentro desse livro de literatura contava a história das Mijibas. A palavra Mijiba significa jovem mulher revolucionária. E aí em 2012, né, eu estive com as Capulanas em Moçambique. E aí eu conheci um zimbabuense, então eu vivia falando sobre o Mijiba e tal. E aí eu perguntei para ele quem que eram os Mijibas e tal. E aí ele falou, Mijiba eram os homens. Eu falei, nossa, eu nunca mais vou contar isso no Brasil. Porque dentro do livro eram as mulheres, né, guerrilheiras que lutaram pela independência de Zimbábue. E aí depois eu falei, não, eu vou contar porque eu sou escritora. E como escritora eu acredito na realidade literária. Então possa ser, ainda não fiz essa pesquisa, né, se as Mijibas de fato existiram historicamente, né? Mas para mim, enquanto escritora, elas existiram, né? Porque eu acredito nessa realidade da literatura também. E aí eu falo, né, os Mijibas, né? O Oswaldo Faustino fala muito assim que a gente tem que ter uma palavra para a gente perseguir, né? Então o Mijiba é uma palavra que eu persigo, assim. E aí, né, quando era jovenzinha lá, ainda estudante do ensino médio, eu comecei a fazer esse fanzine, que era uma forma... Eu já lia muito, e aí eu tinha muitos amigos da cultura hip hop que não liam, tal, e aí eu queria compartilhar as leituras, né, principalmente de personalidades negras. E um dos amigos falava assim, faz um resumo aí, porque eu não vou ler esse livro todo, não sei o quê. E aí eu comecei a resumir mesmo algumas histórias e colocar nesse fanzine. Era um fanzine xerocado, eu falo que a minha primeira patrocinadora foi a minha irmã, a Elisângela, porque ela já trabalhava. Eu vivia procurando cursos, né? Cursos que ofereciam bolsas, transporte, né? Porque senão não chegava até os cursos. E aí comecei a fazer esse fanzine, né? Então eu falo que eu sou jornalista antes de ter a formação acadêmica de jornalista, tanto que o meu fanzine era Mijiba, imprensa alternativa, então eu já me intitulava jornalista, né, naquele período. Então esse fanzine durou de 2001
a 2004, né? E aí, em 2004, eu conheci o Sarau da Cooperifa, né? Que eu acho muito importante falar, né, do trabalho da Cooperifa, porque até então comecei a escrever poesias para publicar nesse fanzine, mas eu não recitava, né? E aí o fato de encontrar outros poetas todas as quartas-feiras, aí você fica envergonhada de fazer o mesmo poema todas as quartas-feiras, né? Na época, né, o sarau acontecia às quartas-feiras, agora acontece às terças-feiras no Bar do Zé Batidão. Quem não conhece, conheça. É um trabalho muito importante, liderado pelo poeta Sérgio Vaz. E eu passei a frequentar, né, o sarau da Cooperifa. Eu lembro que nesse período a região de São Luís, Jardim Ângela, ainda era considerado nos bairros mais violentos. E aí, quando eu falei para minha mãe que eu ia num bar à noite recitar poesia, ela demorou um tempo, né, para entender. Ela passou a frequentar também, ela e meu pai, né? Meu pai na época estava vivo. Aí eles iam junto comigo, gostava muito, assim. E aí, nesse período também, eu participei de uma ONG chamada Papel Jornal. A gente fazia um jornal chamado Becos e Vielas. E é muito louco esse momento que eu estou vivendo, que agora eu sou arte educadora de um grupo de jovens de 13 a 17 anos. E a gente está produzindo uma revista lá no Bloco do Beco, né? O Beco está ali, me perseguindo, né? E aí eu fiquei muito voltando na história, né? Eu fui aquela jovem que participou, né, de um projeto de jornalismo experimental, e agora eu sou a professora, né? Aí, no caso de ser a professora, você não pode atrasar, né? É bom quando você é aluno, né? Aí agora eu estou no papel chato de ficar cobrando as coisas, né? E a minha história é muito os ciclos, né? Espiral, né? Você vai e volta na história, enfim. E aí, em 2004 também, a gente começou a fazer um evento chamado Mijibe em Ação, no Céu Três Lagos, que é perto da região onde eu moro, na região do Grajaú. E a ideia desse evento era uma provocação à cultura hip-hop, né? Eu e as minhas irmãs, minhas amigas, a gente sempre se entendeu enquanto público do hip-hop, né? Apesar de eu falar que fazia parte, né, no Quinto Elemento, mas em relação à apresentação artística, a gente sempre se entendeu enquanto público. E a gente se sentia os incômodos de ter a ausência de mulheres negras protagonizando a cena, se apresentando, pegando o microfone, enfim. Aí a gente fez um evento comemorando o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Afro-Latina e Caribenha. Hoje essa data, fico muito feliz que é uma data que vem sendo difundida, as pessoas têm feito atividades nessa data, mas na época não era assim, né? Inclusive no governo Dilma, ela sancionou a lei, né? Intitulou também como o dia da Teresa de Benguela, né? Uma quilombola. Então, né, a gente entende que precisamos avançar várias questões, várias coisas. A gente vive esse momento, né, de retrocessos também, mas a gente avançou, né, em algumas coisas, a gente deu alguns passos também. E aí a gente começou a fazer esse evento no Céu Três Lagos, e aí a gente fez 2004 e 2005. Na época a gente não conhecia nenhum DJ, nenhuma DJ mulher, né? E aí a gente convidou os amigos DJ, e a gente falou assim, olha, você vai tocar, mas você não vai falar. Aí eles mesmos saíram espalhando que nosso evento era só de mulheres, que homens não podiam falar no evento. Então era assim, ia muitas mulheres, quase não tinha homem no evento. E a gente, não, vocês podem ir, vocês só não podem falar. Hoje ia dar uma guerra, né? Mas E aí a gente fez esse evento em 2004, 2005. Em 2006 eu entrei na universidade, então, por eu ser a única artista do grupo, né? Você entra na universidade e você é engolido, né? Ainda mais uma universidade como o Mackenzie, né? Então tinha várias outras questões para sobreviver lá dentro. Eu fiz Mackenzie pelo ProUni, cotas raciais, né? Então tinha todas as questões de, né? Eu vi muito Racionais, Negodrama, todos os dias, né? Para aguentar, me formei, saí formada, enfim. E aí a gente deu um tempo com os trabalhos do coletivo, então era muito informal mesmo, a gente bateu lá na porta do Céu e falou que queria um espaço para fazer o evento, a gente convidava as artistas negras.
Até então a gente, né, convidava, mas não oferecia nem, né, o transporte para elas chegarem até lá. Depois a gente vai amadurecendo, né, as formas da gente convidar e valorizar as artistas negras, né? E aí em 2006 entrei na universidade, 2007, e aí isso frequentando o Sarau da Cooperifa, enfim. 2007 eu lancei o meu primeiro livro, junto com o poeta Quis Quintê, pela editora do Alan da Rosa, né? Então o Alan da Rosa que idealizou o livro Punga. Punga é uma palavra banto, que significa... É um convite para entrar na roda. Depois a gente soube que punga era uma palavra tupi-guarani que significava diarreia, indigestão. Punga como gira é o ato de roubar. A gente falou, nossa literatura é tudo isso mesmo. É um convite para você entrar, né, nesse mundo da literatura. É uma diarreia, uma indigestão, que a gente trata de temas que a sociedade não quer que a gente fala, né? Que a gente fale, como o racismo, né, os machismos, enfim. E também, né, é esse ato de roubar, né? Pensando nessa literatura canônica aí que nos invisibiliza, e quando nos visibiliza não é da forma que a gente merece ser retratada, né? Isso em 2007, né, gente? Eu estou fazendo uma linha do tempo, né, até chegar hoje. E aí a gente passou um período, me formei, e a gente decidiu voltar, né, com o coletivo Mijiba, mas aí de uma forma mais organizada, né? A gente começou a acessar os editais públicos. Tem um edital chamado VAI, que é Valorização de Iniciativas Culturais, da Secretaria Municipal de Cultura, né, do município de São Paulo. E a gente fez o primeiro projeto em 2012, e a ideia do projeto foi voltar a fazer essa atividade, né, que é o Mijiba em Ação, e começamos com as publicações dos livros. E aí começou com o meu livro, o Águas da Cabaça. E a ideia do VAI é que assim, a gente conseguia convidar, né, a gente falava muito de valorizar o trabalho artístico de mulheres negras, mas naquele período 2004 e 2005, a gente convidava, mas o máximo que a gente oferecia era uma água, né? Aí a mãe das amigas fazia um lanche, colocava lá no camarim, né, para receber mais ou menos, tal, né, mais ou menos da forma que a gente podia receber. E aí dentro do projeto a gente começou a entender que para valorizar de fato, mesmo que fosse um valor simbólico, né, porque projetos como o VAI são projetos de baixo orçamento, né? Então não dava para pagar um cachê, né, aquela coisa toda, mas já dava para pagar as tal ajudas de custo. E a gente entendeu que valorizar também era financeiro, né? Ainda que dentro dos nossos limites, a gente só podia pagar um valor simbólico, né? A partir daí a gente começou a entender isso, que é uma das lutas do coletivo Mijiba, né? Essa valorização integral, né? Só você dizer, nossa, seu trabalho é incrível, maravilhoso, que, né, hoje a gente está num momento que isso só não basta, né? E aí em 2012 publiquei o meu segundo livro, Águas da Cabaça. A ideia desse projeto e do coletivo Mijiba, eu falo que o coletivo Mijiba colocou tantas regras assim, que até eu tenho vontade de sair correndo às vezes, né? Uma das regras é que a gente só trabalhava com mulheres negras. Isso é muito bom, mas isso também é complicado, assim, porque a gente perde a oportunidade de trabalhar com parceiros incríveis, pessoas que querem, de fato, somar com o nosso trabalho. E aí, o Águas da Cabaça, por exemplo, ele foi confeccionado pelas mãos de 7 mulheres negras, desde o projeto gráfico, as ilustrações, e eu brinco que a gente só não conseguiu controlar na gráfica, né? Até então, não sei se hoje já tem, mas não conhecemos nenhuma gráfica liderada por mulheres negras, né? Quando tiver, com certeza o Mijiba vai imprimir seus livros lá para manter o produto 100% feito por mãos, né, de mulheres negras. E aí fizemos o livro Águas da Cabaça em 2012, aí 2013. E aí, assim, com esse livro vem, né, muitos convites, e aí eu sempre participava de mesas como essa aqui era coisa muito rara, né? Então, como eu venho da cultura hip hop, então um universo muito masculino, e aí os saraus também, né? A maioria dos líderes de sarau são homens. E aí eu ia para
as mesas era 4, 5 pessoas, né? E eu, né? 4, 5 homens, brancos, negros, né? Enfim, todas as qualidades de homem, né? Todos. E aí sempre que ia na minha fala eram os mesmos assuntos, né? É o racismo, é o machismo, né? Nunca nem dava tempo de falar do texto. E aquilo passou a incomodar e foi um incômodo que eu levei para o coletivo. E sempre que eu falava, por que não convidou outra mulher? Ah, porque elas não têm livro publicado, né? Então a gente estava tentando focar no lance do livro. Então era uma questão, né? A questão de não ter um livro publicado, né? E aí a gente organizou o Pretexto de Mulheres Negras, inclusive a Débora, né? Faz parte desse livro. E a ideia do Pretexto de Mulheres Negras foi convidar a maioria de mulheres negras que estavam nos saraus, que exerciam, né, papéis de lideranças, mas que no processo elas acabavam sendo coadjuvantes, né? Um dos casos, assim, tem um dos casos que a poeta era casada com o poeta, né? Eles fundaram juntos, mas as pessoas convidavam ele, não convidavam ela, né? Assim, poucas vezes, assim. Então, o dia do lançamento do Pretextos foi bem simbólico, né? Para a gente subiu de bonde, todo mundo no palco, né? Tipo assim, agora vocês vão ter que ver, todas nós aqui. É um livro que tem 20 autoras negras da cidade de São Paulo, a maioria são essas mulheres artistas, de várias linguagens, mas também as protagonistas dos saraus periféricos. E a gente convidou uma poeta de Moçambique e também da Costa Rica, né, fazer essas pontes, né, uma pessoa que eu vim conhecer depois, mas conheci pela internet, né, Google Tradutor, né, porque o idioma está meio difícil ainda até hoje. E a gente fez uma homenagem à poeta Maria Teresa, né, que foi uma poeta que a gente perdeu em 2010. Enfim, foi bem importante o Pretexto de Mulheres Negras, que, né, já tinham outras ações de mulheres negras fazendo antologias, né? Inclusive a Miriam Alves é uma das primeiras pessoas a fazer antologia, né, com mulheres negras. Mas para aquele momento deu uma cutucada na cena, né? Hoje a gente tem vários trabalhos liderados, né, por mulheres negras. Aí a gente, né, Pretexto foi um trabalho bem bonito, assim, de fazer esse lance de ir junto, né, de fazer de forma coletiva. Mas a gente também entendeu que tinha que fomentar a publicação autoral. E aí, no ano seguinte, a gente publicou o livro da Jennifer Nascimento, que é o Terra Fértil. Eu não trouxe porque é o nosso best-seller esgotado. É o nosso livro, né, que tem alcançado aí muitos lugares. É um trabalho bem bonito, conheça o trabalho da Jennifer Nascimento. E aí, com a Jennifer, foi muito louco, porque a gente fala que a gente fez mais um trabalho terapêutico do que um trabalho de edição. Porque todas as vezes ela falava assim, mas por que o meu, se tinha 22 autoras no livro? A gente, porque você está pronta, está cheio de textos para publicar. E aí, toda vez ela mudava de ideia, a gente falou, olha, a gente já mandou o projeto, a gente precisa fazer seu livro, né? Então, foi na base da pressão, assim. Mas é um livro belíssimo, o Terra Fértil, eu recomendo. Não foi porque eu fui, né, uma das editoras, junto com a Carmen Faustino, mas é um livro que eu recomendo bastante. Atualmente, o Coletivo Mijiba tem se dedicado a divulgar essas 3 obras, né, que foram publicadas de 2012 a 2014. A gente fez um projeto virtual chamado Procura-se Leitores ou Leitoras de Literatura Negra Feminina. Atualmente também estamos com uma página no Instagram, né, sempre divulgando essas autoras, já vai mais de 100 autoras. E aí a gente entende autoras negras brasileiras, da diáspora, africanas, né? Todas as escritoras. E aí vem o meu trabalho mais recente, que é com o Sarau das Pretas, né? Um trabalho que tem aberto muitas portas. A gente é um coletivo de 5 mulheres negras. O nosso sarau tem um diferencial de não ser um sarau territorial. Cada uma é de uma região, então a gente não tem um local fixo, né, para se apresentar. Então, a gente vai aonde nos convida, né? E aí, dentro do Sarau das Pretas, aquela questão que eu falei em relação a valorizar, né, o trabalho artístico de mulheres negras, a gente segue muito
muito firme, assim, no sentido de a gente não consegue muito fazer trabalho voluntário. Primeiro que a gente é 5, né? Tem a percussão, né? Que a gente tem uma percussionista, que é a Thaís Sol, que é a 4ª geração do jongo de Piquete, de Embu das Artes. Então, a gente tem toda uma estrutura para levar o sarau, né? Então, no Sarau das Pretas, assim, se você quer levar a Elisandra até... atualmente eu faço trabalhos, né? Não falo que eu faço trabalhos voluntários, eu vou em lugares que eu acho que tem possibilidade de troca, né? Então, a gente não dá o nosso trabalho de graça, né? O Ileaí, que tinha uma frase assim, muito marcante, né? Não peça a única coisa que eu consigo vender, né? Então, dentro do Sarau das Pretas, a gente tem isso muito forte, a questão da profissionalização da nossa arte. Atualmente, a gente ganhou um projeto do VAI. A gente vai realizar um concurso literário para mulheres negras e LGBTQI, né? Vai aumentando a sigla. E LGBTQI, né? A partir de 18 anos. Então, a gente está começando a fazer a divulgação. A gente vai fazer uma antologia com esse material, né? Vai ser uma premiação que tem premiação primeiro, segundo, terceiro lugar em dinheiro. Eu falei, gente, a gente faz uns projetos que a gente gostaria de participar, né? Depois a gente fica assim, nossa, como eu queria ser aquela jovem participando desse projeto. Gente, eu fui falando assim, mas eu acho que eu vou deixar, né, abrir o momento aqui e a gente fica para perguntas, né? Porque senão eu fico falando aqui na minha linha do tempo. Bom, boa noite. Meu nome é Shirley. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo também, né? Fazer todo mundo igual. Eu sou moradora da cidade de Tiradentes, acho que desde sempre, né? Nasci em Diadema, fui para a cidade de Tiradentes com 6 meses de vida. E eu sou militante, né? Para além de ser filha, esposa, moradora, eu sou militante. É uma das coisas que eu dedico a minha vida é construir uma outra forma de sociedade. E isso tem a ver um pouco com o que eu aprendi também com as pessoas que trocaram experiências comigo ao longo da vida. Uma dessas pessoas é minha mãe, né? E aí a história de Cidade de Tiradentes, né, do bairro onde eu moro, a história da minha mãe e de várias outras senhoras negras que construíram esse espaço são extremamente importantes para a minha militância, né, para o que eu sou hoje. E a minha mãe, que foi empregada doméstica a vida inteira, hoje é aposentada, ainda assim é costureira, né, trabalha em oficina, tem uma oficina de costura. Ela é uma das pessoas que fundou o bairro, né? E é engraçado, na cidade de Tiradentes a gente tem um coletivo de mulheres negras, um coletivo teatral chamado As Filhas da Dica, e elas estão com uma peça que fala sobre a história do bairro, né? E é muito interessante quando a gente assiste, consegue absorver o quanto aquela história faz parte da nossa vida, mas não só, né, num bairro específico em Zona Leste, mas como faz parte da nossa vida em vários cantos, né, dessa cidade, desse país. E a gente, né, eu fui uma das pessoas que foi convidada antes da peça estrear, e a gente conversava muito sobre as experiências das pessoas, das nossas mais velhas dentro do bairro, para a construção do bairro. Então, começo pela minha mãe, que foi uma das pessoas que chegou antes mesmo do bairro ser Cidade de Tiradentes, que ela passou por muitas manifestações, né? A Cidade de Tiradentes é um bairro que ele é completamente uma ocupação, né? Então as pessoas ocuparam. O meu pai, ele é um operário da construção civil, um pedreiro, e as histórias, elas são muito parecidas, né? Eu sempre me recordo da minha mãe e meu pai contando que para construir as casas em Cidade de Tiradentes passavam, né, algumas pessoas, alguns fiscais da prefeitura, né, observando se estava sendo construído casas irregulares, só que ele tinha um horário para passar, que era das 8 às 5, e as casas, elas eram construídas depois do expediente desses fiscais, né? Então,
se ele chegasse no dia seguinte e tivesse um lugar com 4 paredes coberto, ele não poderia derrubar. Então, a maior parte das casas no local, na cidade de Tiradentes, inclusive a minha, da minha mãe, foi construída dessa maneira, pelo meu pai, pelo meu tio, pela minha mãe, né? Todo mundo lá trabalhando para construir a casa de madrugada. Né? Isso são histórias que não são só minhas, né? Que pertencem às pessoas no bairro. Bom, mas a minha militância, né? Eu acho que ela começa aí, né? Ainda criança, vendo minha mãe participar de mutirão, de ocupação, de manifestações para que tivessem acesso público, acesso aos serviços públicos do bairro, né? De fato, mas na minha adolescência eu me encontro com um coletivo através de um professor no ensino médio, me encontro com um coletivo que na época se chamava Núcleo Cultural Forçativo, né, na cidade de Tiradentes. E através do Núcleo Cultural Forçativa, hoje coletivo de esquerda forçativa, eu começo a participar de grupos de estudos, a participar de formações, a me entender enquanto parte do movimento hip hop, né? E começo a participar das formações. Então eu passo alguns anos entre ser uma ativista do Forçativa e ser uma mediadora de leitura, que eu trabalhava também nesse período, 2005, 2006, 2007, por aí. Trabalhava nesse período na Biblioteca Solano Trindade, que é a biblioteca comunitária, no qual se organiza o Forçativa. Depois de algum tempo, eu passo a ter alguns questionamentos que vão para além do que eu aprendia, né, com aquelas outras pessoas, das trocas que eu tinha com aqueles outros ativistas. Para além de questionar a sociedade que a gente vive, o racismo, começo a compreender que nos nossos espaços, aí, isso me lembra muito o que eu leio hoje em relação às organizações de mulheres negras, especificamente quando elas dizem que no movimento feminista elas sofrem racismo e no movimento negro elas sofrem machismo, né? Eu me encontro nesse momento, nesse período, saio da biblioteca Solano Trindade, porque eu mantenho muitos contatos, continuo construindo atividades, né? E começo a seguir um outro caminho, né? A construir outras coisas. Mas eu acho que depois desse passo na minha militância, eu me encontro em 2000, mas me encontro no Grajaú, numa ocupação chamada Ocupação Jardim da União, né, onde é uma ocupação organizada pela Luta Popular, com mais de 50 famílias, no qual eu militava, moradora de cidade de Tiradentes, militava no Grajaú, atravessava a cidade toda semana, às vezes 2, 3 vezes por semana, para construir isso, para poder construir ocupação, para poder construir não só a construção daquele lugar e o assentamento das pessoas, mas questões como a organização dos coletivos, como organismos das próprias mulheres do Jardim da União em relação ao machismo, à violência doméstica. A gente constrói um projeto também relacionado ao cuidado com as crianças, né, que foi muito importante para mim. Eu acho que aprendi muito, né? Depois de algum tempo eu começo a me relacionar novamente com o meu bairro, né? Então a partir da escola que eu trabalhava na escola, numa escola estadual, né, como agente de organização escolar, mesma escola que eu estudei, que eu fiz o meu ensino médio, eu trabalhei durante 8 anos da minha vida. E é muito interessante, não vou dizer que é engraçado, mas é muito interessante essa relação que a gente tem com os espaços, né? E o fato de eu ser militante me fazia ter um outro tipo de visão, outro tipo de comportamento em relação às crianças e adolescentes da escola que eu trabalhava, embora eu não tivesse contato direto com ela, não fosse professora,
mesmo estando na secretaria, eu tinha um outro contato. E, embora fosse um momento da minha vida que eu estava afastada desse contato mais organizativo, político, eu começo a receber, eu começo a perceber denúncias em relação ao trato com as crianças e com os adolescentes na escola que eu trabalhava. Passei por períodos, por exemplo, com um professor de história vestido de membro da Ku Klux Klan numa festa de Halloween na escola, passando por agressão a alunos por parte, né, da direção da escola, diversas outras questões. E aquele momento é mais ou menos o momento em que eu estava afastada da militância. Eu retorno exatamente por sentir as angústias em relação a essas denúncias. Então, para além de acionar as organizações e coletivos do bairro, eu passo a me integrar mais com os alunos e construir atividades. Então, é um momento onde eu construo um grupo de estudos na escola, nos finais de semana, e tinha uma época, um período que era durante a semana também. E é o primeiro livro que a gente vai trabalhar, é o Mulheres Racicladas da Angela Davis. A gente faz esse grupo de estudos e como eu aprendi, né? Aprendi muito mais com eles do que eu achei que eu poderia ensinar em relação à minha militância. Nesse período também eu começo a me organizar no PSTU. Hoje eu participo da Secretaria Regional de Negros e Negras do PSTU, que me preenche uma outra parte, e no Quilombo Raça e Classe, que me preenche uma outra parte que tem a ver com o meu ativismo, com a minha militância, que é entender o que sustenta o racismo, machismo, a LGBTfobia, as desigualdades de toda essa sociedade, né, que é o sistema capitalista. E que me recorda também a vivência, a militância partidária da minha mãe, enquanto militante do PT, e enquanto pessoa que se desiludiu com o PT também, me recordo muito disso, né? Então, eu começo a militar de maneira num organismo, né, do PSTU e do Quilombo Raça e Classe. E hoje no bairro, no Cidade Tiradentes, para além das atividades que a gente constrói na Zona Leste, a gente constrói também, de maneira mais específica no bairro, o Júlio das Pretas, onde a gente organizou um coletivo só de mulheres negras, chamado Mulheres Negras que Movem Cidade Tiradentes, né? Nesse organismo a gente junta vários coletivos do bairro, desde as mulheres do Versativa, até as filhas da Dita, até a Casa Anastácia, vários pequenos coletivos do bairro e organizações importantes para se mover em relação às nossas questões, as questões específicas nossas, né? Então a gente organiza, a partir de 2017, a gente começa a organizar o Júlio das Pretas. Depois a gente começa depois eu chamo a construção de um comitê, que é o Comitê CT em Luta, em relação... Ele surge, né, por conta de um outro momento, uma outra ansiedade dos ativistas, que tem a ver com as reformas da Previdência trabalhista, as terceirizações. Então, a gente se reúne em um comitê e, desde então, a gente organiza no bairro várias atividades, várias formações, passa de porta em porta e constrói também um espaço que, para mim, é extremamente importante, que tem a ver com uma forma de unir todas as minhas formas de militância, que se concretiza na Marcha da Periferia, que é uma construção que a gente faz ao longo do ano, através de todos os organismos que eu participo, todos os coletivos, tanto do PSTU, quanto do Mulheres Pretas que Movem Cidade Tiradentes, o Quilombo Raça e Classe, e o Comitê Mestre Mo, e a gente organiza a Marcha da Periferia, que aí tem um histórico que surge dentro do movimento do hip-hop, surge no Maranhão através
através das batalhas, através da organização também de saraus, né? Então, lá no Maranhão, por exemplo, já está indo para a 15ª edição, né? E aqui em São Paulo a gente está se organizando em torno disso. Na cidade de Tiradentes a gente já está na quinta edição da Marcha da Periferia. E é um momento assim muito grandioso para a gente poder. Esse ano a gente está com uma construção junto com o Islã CT, as próprias Filhas da Dita e várias outras organizações do bairro. Então é uma construção muito jovem, mas todo mundo muito jovem, é muito ativo, muito dinâmico. E é isso, agora a gente está indo aí para a 4ª edição, todo ano tem um tema, né, que é discutido, pensado, elaborado de acordo com o que está acontecendo no país. Esse ano o tema da Marcha da Periferia é contra o genocídio afro-indígena, em defesa da Amazônia. Bom, e é isso. Eu acho que eu vou deixar aberto também, isso é um pouquinho da minha trajetória de vida, né, e militante. E aí eu deixo aberto aí para perguntas. Na verdade, vai ser a primeira vez que eu falo no feminismos negros. Porque eu estou me sentindo extremamente contemplada. Muito obrigada pela fala, meninas. Eu sou a Elis. Estou me sentindo contemplada. Eu acho que é importante explicar o meu lugar de fala. Eu tentei muito entrar no mestrado e o projeto na qual eu consegui ingressar foi exatamente o que fala sobre descolonizar o currículo na infância através de movimentos culturais e da literatura periférica, por meio de Jennifer Nascimento. Então, assim, não tem como não falar hoje, né? E aí, eu tenho, assim, uma questão que eu acho que vocês poderiam me ajudar muito até no projeto, né? E, assim, para a vida. Eu estive no Bloco do Beco, fim de semana, vendo lá o Baque Atitude, com Maracatu, recebendo o pessoal do Leão Coroado. E uma das questões que eu penso, quando eu falo de Jennifer, é a possibilidade de usar a Jennifer como uma figura muito próxima das professoras que estão na periferia, aquelas que são da educação infantil, que estão em creches, né, no SEIS e nas EMEIs, assim como eu também sou professora de educação infantil. É muito difícil pensar a escola dando acesso à cultura do seu entorno, do seu território e da literatura periférica. Eu acho que é óbvio que eles deveriam estar lá dentro, que já deveria estar no currículo, mas ainda não. Eu participei do processo de elaboração do currículo da cidade para a educação infantil, em SME. E era muito difícil e era uma relutância das professoras, principalmente do pessoal branco, em pensar essa questão do território. E aí eu gostaria de saber, assim, quais são os desafios para vocês, já que essas professoras, na maioria, as que estão na educação infantil, na maioria são negras, né? Então, por que não abrir as portas, desapropriar o currículo, descolonizar e descobrir o que tem no seu entorno? Levar essas pessoas para lá, se abrir para essa literatura, né? E aí, por isso eu uso a Jennifer também. E aí eu gostaria de saber de vocês, quais são os desafios? Você foi no CEL, começou lá, né, uma ação. Mas quais são os desafios de adentrar os muros das escolas? Principalmente dos pequenininhos. Eu sei que ainda é mais difícil, né? Mas quais são os desafios de atender professores, não só pessoal de cultura, mas de educação? Que às vezes eu acho que a educação faz um serviço para a cultura. Obrigada. Boa noite, meninas.
obrigada por ter vindo, por essa troca. Vou dar um beijo, de repente dar um cheiro, logo menos. A minha pergunta seriam duas. Como que a gente consegue abordar essas temáticas na escola, tendo em vista professores tão reacionários, com essa onda altamente evangélica e tal? O que vocês acham? Eu sou professor, não me apresentei, mas eu sou professora da rede estadual, dou aula de sociologia há 10 anos, e enfrento isso cotidianamente. E aí eu gostaria de saber como que vocês observam, como que vocês percebem isso e como que vocês percebem o corpo trans dentro do feminino. Eu gostaria que vocês dissessem isso dentro do movimento feminista. Acho que é isso. Elis, os desafios são inúmeros, Pensar que a gente faz, pensando no coletivo Mijiba, que a gente faz uma literatura negra feminina, A gente faz literatura periférica, mas a gente está dentro da literatura negra feminina. E aí a gente pensar que a antologia que a gente tem de mais fôlego é o Cadernos Negros, que tem 42 anos e que poucas pessoas conhecem, o desafio é muito grande, A gente está falando, quando a gente vai trabalhar a literatura periférica, que é bem mais recente, inclusive a gente tem umas teorias, porque a literatura é formada, a maioria dos escritores, das escritoras são negros, mas a literatura periférica é uma literatura diversa, E aí, quando a gente fala de uma literatura diversa, quando a literatura periférica ela alcançou espaços que a literatura negra não alcançou e vai demorar muito tempo para alcançar. Se a gente tem como marco de antologia de mais fôlego, Cadernos Negros, que tem 42 anos, a literatura periférica, se a gente for contar a partir do Ferrez ou a partir do Sarau da Cooperifa, tem 20 anos. Então, a literatura periférica tem alcançado, sim, mais espaços do que a literatura negra, apesar de ter um trabalho há mais tempo. Recentemente, agora, estou fazendo um curso com a professora Fernanda Miranda, e aí dentro do curso dela, ela trabalha com romance de escritoras negras. E aí, as duas primeiras aulas que eu tinha muito interesse de fazer foi sobre a Maria Firmina dos Reis e a Ruth Guimarães, que são escritoras negras que eram para ser estudadas há muito tempo, como a própria Carolina Maria de Jesus. Então, essa luta que a gente está travando agora, visibilizando essa literatura negra feminina, isso falando a partir do coletivo Mijiba, é recente, mas é uma luta que começou lá atrás. Os livros, O Pretexto de Mulheres Negras e o Terra Fértil, no finalzinho da gestão do Haddad, a gente conseguiu vender na Secretaria de Educação. E aí a gente ficou muito feliz que o livro foi para a sala de leitura, mas foi um problema para a gente. Por exemplo, a gente fala que a gente quer revolucionar o mundo com 500 exemplares de livros. A gente quer alcançar o mundo, quer procurar leitores, mas a gente publica, a maioria dos escritores negros publica no máximo 1000 exemplares. E muitas vezes a gente fica esgotado com 1000 exemplares de livros, e a gente fala, estamos esgotados. Mas a gente fez uma tiragem que a gente não tem pernas, é dinheiro do próprio bolso. Enfim, essa venda que a gente fez para a Secretaria Municipal de Educação foi no final da gestão do Haddad, ele não ganhou, fechou todas as contas. Era um dinheiro que eu vinha guardando há muito tempo, 13º, enfim. Aquele momento que você fica entre amor e ódio, muito feliz. Quando as professoras, que legal, o livro está na sala de aula, eu falo, meu dinheiro está ali, E aí você fica feliz que o livro chegou nas escolas, mas eles demoraram 1 ano para pagar, esses livros, E vai virando todo dia ligando para a prefeitura, Então, às vezes que a gente conseguiu acessar, também foi muito difícil,
E aí, quando você fala, né, em relação à educação, no geral, a gente coloca tudo na conta da educação, né? Está difícil a educação. E muitas vezes na conta dos professores, né? A sociedade é racista, né? A gente é um problema estrutural que vai, né, que afeta todas as áreas, né? E aí muitas vezes a gente coloca essa carga nesse professor que é super precarizado. A gente, né, entende que tanto o racismo quanto o machismo são coisas que é um dever de todos nós combater, né? Independente de serem negros ou brancos, né? Porque o problema do racismo no Brasil não é um problema de nós negros, né? É um problema da sociedade. Inclusive, né, a gente precisa cada vez mais que espaços, instituições tenham práticas antirracistas, né? Porque não adianta, né, a gente vir falar do racismo e tal, e as coisas não mudam também, né? Então, por isso, quando eu falei em relação ao coletivo Mijiba, que a gente, né, por optar em só trabalhar com mulheres negras, a gente fez uma escolha de trabalhar com mulheres negras, mas a gente também poderia ter trago parceiros importantes que a gente não estava aberta para receber, né? Cadê a moça? Ah, tá. Então, Aira, foi 2 perguntas, foi em relação à educação também, né? Aí em relação à educação, acho que está um pouquinho no combo que eu respondi a Elis, né? Em relação às mulheres trans, né? Esse trabalho aí começa a confundir os coletivos, do Sarau das Pretas agora, né, a ideia de fazer esse concurso que abrange as mulheres negras e mulheres LGBTs. Então, as trans, muito bem-vindas, né? Inclusive, se você escrever, mande, né, seu trabalho para a gente. Mas a gente está aí, tá juntas na luta, né? Respeito total. E também respeitando, quando a gente... né, inclusive, hoje me perguntaram em relação ao lugar de fala, né, principalmente o trabalho da Djamila Ribeiro, né? Eu acho um trabalho muito bacana, muito incrível, né? A gente não é um bloco, né? As mulheres negras são diversas. Aqui a gente tem 3 experiências, né, de mulheres negras, né, que têm trabalhos na periferia, que têm trabalhos artísticos, têm trabalhos políticos. E a gente é tão diversa, né? E às vezes a gente insiste em colocar a gente, todas nós, né, numa caixinha, ou encontrar representatividade, né? A gente já passou da fase da representatividade, né? A gente quer ser a própria autorrepresentação, né? E não dá para colocar, né, mulheres tão diversas numa mesma caixinha e achar também que uma única intelectual vai dar conta dessa nossa complexidade, assim. Então, que seja bem-vindo, que o trabalho dela, né, eu comentei hoje com uma jornalista que essa coleção que ela faz, né, de feminismos plurais, eu falei, nossa, essa coleção ia me salvar na época da graduação, né, porque foi um trabalho tão difícil, né, de conceituar, porque tinha poucas fontes, né, poucas referências bibliográficas, né, então quem está estudando agora tem que ficar feliz que tem esse tipo de trabalho, assim, né? Um compilado de referências bibliográficas. Eu acho que é isso, gente. Elis, eu sou do Mojá também, que é o grupo que organiza a Noite dos Tambores. E quando eu falei do grupo de jovens do Maracatu, era esse PAC, né? Com a escola, a gente não, o que a gente produz é juvenil, assim, de jovem, de adolescente para que a gente consegue produzir de estética, do que a gente tem da metade do tempo que a gente está produzindo para frente, não chega até a escola para os alunos, por exemplo, mas para os professores chega. E o nosso primeiro espetáculo, que é o Solano Trindade,
como não tem cena de nu, a gente conseguiu chegar nesses. Eu acho que é super importante. Eu acho uma coragem tremenda, assim, estar dentro da escola. Eu me formei em dança e no meu estágio, fui fazer estágio na escola de uma amiga. Eu saí de lá com a única certeza que eu tinha que eu nunca mais ia voltar dentro da escola para dar aula, nunca mais. Escola pública, nunca mais. Um lugar, não quero saber. E um outro lugar é estar em contato com o professor, porque o super-herói, né? Porque aí todo mundo joga, é isso que a Lisandra fala, todo mundo joga na conta do professor e o professor se vira nos 30, nos 40, nos 50 para tentar fazer alguma coisa. Acho que pensando um pouco nisso que a Era falou dessa onda reacionária, eu acho que o buraco é mais embaixo, porque é um projeto muito antigo. A gente ficou feliz quando entrou o Lula, lelê, foi abandonando. Não quero saber, não vou discutir. Imagina, meu presidente, legal. E aí virou isso que está hoje. Eu acho que não vai continuar, né? Isso vai ter um fim, tudo tem um fim. Isso, fim. Mas é responsabilidade nossa o que está acontecendo também. A gente largou de mão porque achou que estava ganha a guerra e não estava. Então, tem que pegar de alguma forma e é isso. Eu não acho que a luta do racismo contra o racismo, contra o machismo, é diferente da luta contra o que está acontecendo na escola, sabe? Então não dá para a gente ficar aqui falando só de uma coisa. Quem está na escola pública? É a gente. Eu cresci, eu estudei na escola pública a vida inteira. E eu cheguei na faculdade, eu não pude ganhar uma bolsa porque a professora disse que eu era semi-analfabeta, que eu não sabia ler e escrever. Eu demorei 10 anos para me formar. Eu entrei na PUC em 2004, fiquei 3 anos lá. Em 2010 eu fui para a Embi Morumbi, lá eu ouvi isso, que eu era uma semi-analfabeta, que eu não sabia ler e escrever. E aí em 2012 eu entrei na FPA e me formei em 2014. Então nesse período, eu falei, gente, estou aqui fazendo o quê, né? Eu não consigo escrever um TCC. Então, enquanto a gente também não olhar para a educação com essa urgência, e é a gente, acho que não tem muito para onde ir, não. Essa coisa dessa onda evangélica é muito séria. A gente viu o que aconteceu agora, né? A gente se movimentou por conta dos conselhos tutelares. Por muito pouco a gente também não ia perder isso, e isso é seríssimo, né? Falando de experiência própria, eu tenho uma irmã evangélica dentro de casa, assim. E eu sou mulher, eu sou negra, eu sou retinta, diferente dela, eu sou artista, eu sou do candomblé, e aí todas essas coisas vão pesando para lidar com uma pessoa dentro de casa. Imagine quando não sou eu que sou irmã dela de sangue, sabe? Então, o buraco é muito lá embaixo, assim. E sobre como o feminino pensa o corpo trans. Eu tenho um trabalho que é de estudos menstruais. E é um lugar muito delicado, né? Que a gente está entendendo que... A gente está entendendo, não. Existem várias formas de olhar para o corpo trans. E o que a gente está discutindo agora é um campo, né? Um campo menstrual. Porque a energia, a organização interna do corpo, ela é de um jeito e a organização externa é de outro. Então, como essa é uma questão nossa, porque a gente quer falar sobre isso, não são todos os grupos de mulheres que estudam a menstruação que estão dispostas a dialogar sobre isso, mas a gente está. Eu faço parte de um coletivo do Rio de Janeiro que chama Menstruar, e aqui eu tenho o Jardim das Efigênias, que também é um coletivo itinerante que discute isso nos lugares que a gente vai. E aí, para a gente é importante, porque
de novo, não adianta a gente estar aqui falando sobre uma coisa, levantando uma bandeira, abaixando outra, né? Eu não tenho como falar de uma coisa e em detrimento da outra, né? Não dá para eu falar de racismo e de machismo sem pensar no que está acontecendo com os índios. Eu acho que a treta começa aí. Acho que a gente vive num grau de desarticulação que a gente não consegue enxergar isso. E mesmo que a gente consiga, vai dando um estado de paralisia, sabe? É o que eu estou sentindo agora, assim, um estado de paralisia. No final do ano, agora, quando todo o processo de eleição, inclusive perto um pouco antes da morte do mestre Moa, eu tinha a sensação muito clara que eu ia morrer. E eu não vou conseguir passar. Então eu queria ir embora. Estava falando com alguns amigos que moram fora. Eu falei, a melhor coisa é eu ir embora. E depois, quando passar essa loucura, eu volto. Mas aí tive esse livro do pânico e fiquei em casa. Só ia para trabalhar e voltava. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. A sensação que eu tenho é que a gente não está conseguindo se mexer. Sabe? A gente está assim, ó, paralisado. E, de falar, eu começo a tremer. A gente não está conseguindo se mexer contra tudo isso que está acontecendo, assim. Parece uma coisa que vai assombrando, assim, que vai vindo de frente, é muito grande. E aí tem um exército formado. Então, o que foi construído de energia, né? De raiva nas pessoas, não está dissipado ainda. Se o Bolsonaro morreu hoje, isso que ele plantou, que ele movimentou, que ele ajudou a desenterrar, sabe? As pessoas se dão o direito de falar o que elas pensam. Então, eu odeio você porque você é preta, suja, usa dreads, sabe? As pessoas estão nesse lugar de ira, de ódio. E aí, se ele morrer hoje, isso vai demorar ainda alguns anos para se dissipar. Então, a gente está com uma encrenca muito grande, assim. Muito, muito, muito grande. Então, Débora, eu nem posso falar isso para o meu coletivo, porque cada um pensa de um jeito, mas eu fico oscilando em ter esperança e não ter esperança. O dia que o Lula foi solto, eu falei, gente, para de brincadeira. Em pleno novembro, a gente tendo que trabalhar, você fica brincando com um negócio sério desse. E era verdade, eu não conseguia acreditar, enquanto eu não liguei a televisão e vi, sabe? Eu estou oscilando, assim. Acredita ou não acredita? Vamos lutar? Não, quero correr. Não, sabe? Eu estou assim, tira a casaca, põe a casaca. Está assim. Porque o bagulho está muito louco, assim, né? Para mim é muito assustador o que está acontecendo. Então, sei lá. Bom, eu sou socialista, né? Então vou responder como tal. Bom, primeiro, pensando em mulheres negras, eu gosto de um livro da Audre Lorde que ela vai... Eu gosto muito do livro, eu gosto do livro dela. O título é As Ferramentas do Senhor Não Desmantelam a Casa Grande. Eu acho incrível, Eu acho incrível para a gente pensar, e aí pensando em educação, minha vida inteira eu fui trabalhadora da área da educação, né? Trabalhei 7 anos numa escola estadual, na periferia, e trabalhei um tempo menor que isso numa creche, né? E estou aí há 10 anos tentando me formar para dar aula. E a minha militância sempre esteve muito voltada para essa questão da formação, né? Então, tanto na Zona Sul, no Grajaú, a gente, né, junto com outra companheira do PSTU, a gente organizava um griot, né, que cuidava das crianças, tinha esse contato. E eu lembro que as primeiras atividades com as crianças, filhas daquela ocupação, foi tudo assim muito, muito precário, muito difícil, mas muito construído através da gente mesmo, né? E uma das primeiras atividades que rolou lá com esse griot, com crianças até 12 anos,
foi questionado para as crianças quem eram os heróis delas, né? Então aí vinha Batman, Superman, não sei o quê, e ia falando, né? E aí a gente mostrava algumas fotos de heróis negros, né, históricos, e as crianças falavam que era feio, com crianças todas negras, né? E elas falavam que eram feio, que não gostavam e tal. E a gente fazia esse exercício. E ao longo desse projeto do Griot com as crianças, a gente, de maneira muito lúdica, de maneira muito artística, eu diria, a gente foi, né, junto com companheiras do teatro, a gente foi tentando passar os nossos conhecimentos da história de luta do povo negro, de quilombo, a Black Panther, a falar sobre cabelo, a falar sobre nariz, a falar sobre super choque, né, de uma ponta a outra a gente tentou. E no final, né, desse projeto, no final de um ano desse projeto, a gente pergunta para as crianças quem são os heróis delas. E elas saem falando que o herói delas é Zumbi, é Dandara, é a Cotirene, né? A gente, assim, eu fico até arrepiada. Assim, é uma iniciativa coletiva, né? De independente, né? De trabalhadores, de pessoas ocupando um lugar assim que é extremamente valioso. Mas, sendo socialista, eu acho que não existem saídas individuais. Eu acho que, como vocês colocaram, é muito difícil esse lugar de cobrança dos professores, né? Desde cobrar individualmente os professores por conta dos seus preconceitos, ou cobrar os funcionários, ou cobrar os alunos, ou cobrar a sociedade em si. As opressões dentro da sociedade, elas são pouco discutidas pelos donos do poder. Eles não querem que a gente discuta sobre as opressões que existem dentro da sociedade. Mas quando eles discutem, é para tratar delas no âmbito individual. Então, a questão do machismo, do racismo, da LGBTfobia, das desigualdades, são questões que são individuais. Então, fazem pesquisas. Vai lá na Fátima Bernardes e faz pesquisa para dizer, olha, 90% da população diz que sabe o que é racismo, sofreu racismo. Mas aí você pergunta, eles próprios dizem que não são racistas. Onde é que está o racismo, então? Para dizer que as opressões, elas estão no âmbito individual, elas estão, ok? Mas é estrutural, né? Existe um sistema que estrutura as opressões a partir das relações de produção. E isso está nas nossas relações pessoais também. Então, não existem formas individuais de acabar com nenhuma forma das opressões, nenhum tipo de desigualdade, senão destruindo a estrutura que mantém esse sistema de opressões e de exploração. E aí, pensando nisso... Sim, eu fico pensando muito nessa questão que a gente está falando, nessa perspectiva da escola, porque, ao mesmo tempo que a gente fala de todas as questões de opressão, eu acho que existe uma negação assim, acadêmica de ocupar esse espaço também da escola pública, né? Porque a escola pública é esse lugar também assim, que não te traz um status, que não te traz uma valorização. E daí o meu conflito maior é pensar assim, como que a gente vai desconstruir todo esse sistema se a gente não tiver de uma forma muito efetiva, estabelecendo esses diálogos nesses espaços, sabe, assim, sempre desse lugar de fora, né? Se a gente não adentrar esses espaços e criar outras culturas, inclusive criar políticas internas para a desconstrução de toda essa violência social que reflete dentro do espaço escolar, sabe, eu sou professor Lenilson, sou professor de artes e assim, trabalho na escola pública, na periferia de São Paulo, em Goianás, e assim, é sempre muito complicado, sabe, assim, todos os espaços que eu vou, assim, as discussões,
a discussão está sempre fora. Eu vejo poucas ações, assim, poucos movimentos que tentam, pelo menos, ou que se dispõem a adentrar o espaço escolar para estabelecer diálogos. E eu acho que a escola está carente, sabe, de pessoas que efetivam trabalho, que façam trabalho efetivo mesmo, que não vai lá, por exemplo, no território para fazer uma pesquisa, mas nesse lugar distanciado, mas para estabelecer mesmo, sabe, um contato real com aquelas pessoas e humanizá-las, desconstruir, conscientizar. Então acho que a gente tem que pensar muito nessa questão assim, de precários, assim, eu posso fazer uma coisa assim também? Eu acho que porque assim, o espaço da escola, né, precisa ter, como esse espaço que vai atingir, é incrível, porque eu estou lá na escola, sou diretora de escola há quase 30 anos na rede municipal. Então, como que vai atingir? A gente tem visto, né, que trabalhos dentro da escola efetiva tem atingido aquela mulher que nós no movimento não conseguimos atingir, que são a mãe desses alunos. É impressionante quanto o trabalho bem feito com aqueles meninos e aquelas meninas, as questões que essas mulheres trazem, né, no contato quando faz com a escola, de pensar, porque é pela fala daqueles meninos, daquelas meninas que denunciam a violência contra a mãe, que denunciam o racismo que está sofrendo lá na comunidade, não sei o quê, e como que esse lugar também é esse lugar de movimento. E é interessante como que nós temos dificuldade de entender o espaço da escola também como esse espaço do movimento revolucionário. Não é? Que não é a revolução das grandes estruturas, mas é esse lugar aqui da qual eu vou atingir, eu não vou atingir só aquele adolescente que está ali, aquela criança. Aquilo reverbera para dentro daquela comunidade. Então, eu acho que essa é uma coisa que nos toca. Nos toca porque muitas vezes sentimos a solidão de estar naquele espaço. Muitas vezes vemos o próprio movimento reproduzir uma suposta desgraceira que está posta dentro da escola e que nós estamos lá, nós estamos aqui resistindo, como que pode ter essa desgraceira toda? Percebeu? Então, aí a gente fica assim, né? Atacado de lá, atacado de cá, de forma diferente, de diálogos e de formas de colocar e de diálogo diferente, mas que nos incomoda profundamente, porque não vê nessa escola e nesse lugar que nós, professores negros e negros, e todos aqueles que lutam por uma sociedade melhor, está vendo ali como espaço de transformação. Eu fiquei pensando aqui, né, enquanto vocês falavam, na última atividade que eu participei, uma atividade que a gente construiu na cidade de Tiradentes, eu fiquei pensando que a gente discutiu o seguinte, que era interessante que a gente aprendesse a direcionar o nosso ódio. Eu vou dizer por que eu entrei nesse debate lá, né? Que tem a ver com essa nossa vida, né? Essa nossa, no último período, né? A gente cansado, né? O nível de adoecimento mental aumentando, né? Sem contar outras questões, enquanto a nossa vida tão acelerada, e quantas vezes a gente acaba, eu diria, sendo injusto, né? Então, eu levei uma discussão, né, para o coletivo da gente saber direcionar o nosso ódio, em que sentido? Ter mais paciência entre os nossos, né? E aí parte do lugar onde eu falo, né? Que tem a ver o seguinte, ter paciência com os nossos colegas, com os trabalhadores. Se parte de cima de uma estrutura que mantém essas ideologias, é importante que a gente tenha esse papel de saber dialogar entre os nossos. E por que eu estou dizendo isso? Dentro da escola, a gente lutou muito para construir atividades. Eu lembro que em 2016, depois do grupo de estudos, construiu uma atividade sobre identidade de gênero e orientação sexual, que foi assim,
zum, zum, zum dentro da escola. Foi muito difícil, né, lutar para construir esse tipo de atividade para os alunos. Tem que passar por cima exatamente desse tipo de questões, se esbarrar com os preconceitos. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente foi evoluindo. Isso, inclusive, por conta da pressão que vinha de baixo, dos próprios alunos, de querer saber, de querer participar. Eu acho que o momento, 2014, 2015, 2016, o momento de ascenso das ocupações de escola, de rolezinho dos nossos adolescentes periféricos nos shoppings de rico, foi um momento que deu um ascenso também na consciência deles. Eu acho que a gente viveu um momento importante, existia essa angústia embaixo, deles querendo saber, eu quero discutir machismo, eu quero discutir identidade, ancestralidade, eu quero discutir hip hop. Eu acho que esse momento foi muito importante para a gente. Então, saber dialogar com os nossos, nesse sentido de ter paciência, é muito interessante. E ter menos paciência com outras coisas, eu diria. Ter muito menos paciência com outras coisas. Entendendo que, para mim, né, entendendo que o problema é o sistema capitalista e que eu tenho, né, como disse a Angela Davis no mês passado, aqui no Ibirapuera, eu vejo um horizonte socialista, mas para isso é preciso de uma construção coletiva, né? As questões elas não se resolvem de maneira individual, e isso não é governo de esquerda, de direita, de centro que vai resolver as nossas demandas, porque a gente teve um ascenso de encarceramento, de genocídio, de não atendimento de política das mulheres, de ocupação do Haiti com governos ditos de esquerda nesse país. A gente teve ataque aos trabalhadores, aos funcionários públicos, com governos ditos de esquerda nesse país, de esquerda, de direita, de centro, né? Hoje a gente está sendo extremamente atacado por essa pessoa aí, que está no governo atualmente, mas eu acho que a superação disso passa pela nossa organização. E aí com atitudes como essa, com iniciativas como essa, com teatro, com Filhas da Dita, como acontece lá no bairro, mas com mobilizações, com atos, com um griot contando a história, as nossas histórias para as crianças. Mas nenhuma dessas conquistas, aliás, nenhuma dessas batalhas que a gente dá diariamente são completas. Na verdade, dentro do sistema que a gente vive, todo esse pequeno passo que a gente dá, todas essas pequenas vitórias de fazer alguém se reconhecer enquanto negro, de fazer se avançar os direitos, de uma conquista, mesmo que seja institucional, de uma creche, todas essas pequenas medidas dentro do sistema que a gente vive, elas são ilusórias, elas são incompletas e elas podem ser retiradas a qualquer momento. Então, por isso eu viso muito a construção de um outro tipo de sociedade, né, que seja nossa, que a gente possa construir. Bom, gente, nossa sugestão é que a gente encerre agora, mas que a gente permaneça, tome um café e continue conversando com vocês, os livros da Elisandra. Então, muito obrigada, vocês arrasaram. Axé. Obrigada. Tem mais? É que a gente é muito amiga, eu estou muito emocionada com tudo isso. Vocês três falaram sobre a presença da referência das mulheres na vida de vocês. Assim, eu não sei nem por onde começar. A historiografia do feminismo negro é muito recente na minha vida. Eu costumava dizer que eu não lia literatura feminista porque não me identificava com aquelas mulheres e falava num tal feminismo orgânico negro, que minhas referências era minha mãe, professora alfabetizadora, minha tia sindicalista, e as conversas da minha família sempre formaram essa noção de empoderamento que eu tenho, né?
e que talvez não seja um empoderamento em frente a tantas opressões, mas é o que faz a gente levantar todo dia, erguer a cabeça, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco, a Shirley falou da importância da mãe dela, né? No vídeo das capulanas a gente vê aquela figura da senhora contando histórias. A Elisandra não falou muito, mas eu aposto que ela tem aí suas referências das mais velhas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco isso, porque para mim como você falou da invisibilidade da literatura feminista negra, né? Eu tenho tido contato com essas mulheres há pouco tempo, então queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. É muito louco, assim, pensar que as nossas referências, né? Se a gente não falar sobre elas, elas nunca são mencionadas, né? Eu tenho memória muito da minha avó paterna contando histórias pra gente, ainda bem pequenininha, que nem ela, né, sabia ler, nem a gente também, que a gente era muito criança. E na minha casa não tinha livros, né? Não tinha livros. Eu comecei essa minha paixão por livros, eu falo que eu sou meio acumuladora em relação ao livro, né? Eu comecei a comprar livro, eu lia muito livros de biblioteca, né? E eu comecei a comprar livro quando eu publiquei o meu primeiro livro, Punga, né? E eu falei que eu comecei a fazer o resgate, né? Então todo livro que foi referência para mim, eu passei a adquirir. Mas essa referência mesmo a avó, né? Sempre a avó. A avó tem esse papel muito, muito santificado, né? De trazer essa ancestralidade, né? De contar histórias, né? Das outras mulheres que antecederam elas, né? Que nos antecederam. É sempre o papel da avó, assim. A avó, normalmente a mãe. No meu caso foi muito a questão da avó mesmo. Eu sou curiosa na vida, assim. Eu faço muitas coisas, muitas. Eu costuro, eu cozinho, eu faço joias, eu sou joalheira, eu danço, eu faço teatro. E tudo que qualquer pessoa me chamar para fazer, eu vou fazer. Vamos ali construir uma casa? Vamos. Não sei, mas eu me viro na hora, eu vou fazendo. E isso vem da minha mãe. Minha mãe fazia tudo e mais um pouco. Ao mesmo tempo, ela cuidava de criança, limpava a casa, cuidava de criança dos outros, cuidava da gente, fazia coxinha, sorvete, geladinho, fazia batata em conserva para o casamento, bolo. Eu entendia que ela era uma super heroína, assim, porque era meio mágico. Hoje, eu entendo que isso é surreal, assim. A gente está discutindo trabalho doméstico, trabalho afetivo das mulheres, mas é insano. A primeira coisa que eu vi minha mãe fazendo e que me chamou a atenção foi as pessoas levavam as calças para transformar em bermuda. Ela cortava, fazia barra, entregava a calça, a perna de calça ela fez uma saia para mim. Para mim aquilo era tipo um conto de fada, uma mágica que ela fazia. E aí eu fui... Quando ela saía, eu chegava, costurava na máquina dela, mexia nas coisas dela. Então, no primeiro grupo de teatro que eu entrei, eu tinha 15 anos. Eu entrei num grupo de teatro porque eu tive tuberculose e quase morri. E aí fui me recuperar fazendo arte. Nunca mais saí. E aí eu cheguei falando que eu era figurinista. E, tipo, eu não era figurinista, mas eu cheguei e falei, sabe, eu sei fazer tudo isso. E fui fazendo. E aí saí de lá e falei, não, sou coreógrafa. Eu falava que era, porque eu achava que eu podia falar que era alguma coisa e fui sendo. Então, eu consigo fazer muitas coisas e eu tenho a minha mãe como referência, assim. A minha avó paterna convivi muito pouco e a família da minha mãe eu não conheço, porque ela é sozinha aqui, né? Então, de figura feminina que eu hoje madura, né? Com 37 anos eu entendo que me formou para entender que eu posso, foi ela.
assim. E aí no caminho a gente vai encontrando outras mulheres que vão acolhendo a gente, adotando, né? A dona Raquel Trindade foi uma dessas, né? Vovó Raquel, a Cidinha da Silva também é uma das que me adotou quando eu participei de um projeto no Guilé 10, onde eu conheci o Wellington. E aí você vai encontrando outras mulheres no caminho que vão te levando para outros lugares, né? Vão te abrindo outras portas de reflexão, de conhecimento. Acho que é um pouco isso. Minha mãe de santo também, né? Tá ali, cuidando da cabeça. Eu acho que, como eu já falei, a minha referência minha primeira referência, na verdade, ela foi minha mãe mesmo. Acho que bem antes de ter ouvido Racionais e ter ouvido a mãe do Racionais falando para ele que ele tinha que ser 2 vezes melhor, eu ouvi a minha mãe dizendo que eu tinha que ser a melhor naquilo que eu fizesse. Ela sempre disse isso para mim. Ela falava: eu não quero que você seja empregada doméstica como eu, mas se você for, é para ser a melhor empregada doméstica. Né? Ela sempre falava muito isso para mim. E eu me lembro que eu corri muito atrás disso, né? Corri muito atrás de... Quando eu era adolescente, eu fui operadora de telemarketing. Eu queria ser a melhor operadora de telemarketing, né? Eu queria ser a que mais vendia, que mais, né, ficava na empresa. E isso é insano, né? Isso é muito insano mesmo. E assim foi, ao longo da minha história até hoje, né? Eu acho que a minha maior referência é minha mãe, né? A primeira referência assim, de guerreira, de mulher, de luta, que enfrentou de tudo para construir a casa que ela mora hoje e ainda enfrenta, né? Ainda está pagando até hoje. E eu acho que depois foram as minhas companheiras de luta, né? E as companheiras que eu vou, né, do meu partido, das organizações que eu estou e as que eu vou encontrando pela vida, né? As que eu encontro na ocupação e que vejo quando elas fazem um mutirão para resolver os problemas de violência doméstica dentro da própria ocupação. Elas resolvem com suas próprias mãos. São essas mulheres que eu vou encontrando no caminho. Acho que pensar na mulher periférica, eu acho que não tem muito para onde a gente ir, né? Tem alguns outros movimentos que eu faço parte, e aí tem tem um rolê que você tem que falar sim para aquele movimento. E aí tinha uma mulher que estava questionando uma coisa, e aí eu falei: cadê as mulheres periféricas, cadê as mulheres negras dentro desse movimento, que envolve dinheiro, enfim. E aí eu falei para ela que quando uma mulher está lá apanhando, e ela resolve, ou ela dá uma facada, ou ela pega os filhos, põe embaixo do braço e vai embora, ou ela reage, ela já falou um sim. Então, a primeira referência, assim, minha mãe, ela é semi-analfabeta, ela estudou várias vezes, todo ano ela entra na escola, faz até a 8ª série e nunca sabe escrever e nem ler. E aí, os ensinamentos que ela falou para mim quando eu tinha 14 anos, eles servem até hoje, assim. É um estado de atenção com o que está acontecendo que é da experiência. Eu sei que ela nunca leu um livro inteiro na vida. Ela fica com a cara colada na televisão, a televisão fica ligada o dia inteiro. E ela é uma mulher antenada. Então, ela sabe dar um conselho na hora certa para minha irmã, que está apanhando do marido e não pode separar porque é evangélica, sabe? Em algum momento, aquilo funciona. Quando a minha irmã levanta, pega um pedaço de madeira no quintal e espanca o marido dela, porque ele bateu nela, para mim o feminismo está ali. Ali o que a minha mãe falou, sem ter lido um livro, ela foi contra a religião dela, que é um bagulho que toma a sua cabeça, e agiu. Tipo, tá bom, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ser casada, mas eu não vou apanhar. Então, eu acho que é uma rede, assim. Se vê as mulheres se manifestando
né? Não tem conhecimento, não tem a teoria, não tem o acesso, mas, elas dão um jeito. É na prática ali, sabe? É de dividir o rolê, vamos juntar todo mundo e vamos dar uma corça nele, sabe? Não tem jeito, o bagulho tá ali acontecendo, não tem isso de ficar... Não, ninguém finge que não tá vendo. Eu não falo com a vizinha, se o cara bater nela, eu vou vir estar ali no meio da rua, entendeu? É isso. Então, essas mulheres que estão ali, lado a lado, né? Parede de madeira, você está ouvindo o que está acontecendo, o barraco do lado, né? Você sabe, você se envolve e aquilo para mim é a rede mais potente que existe, assim. Saber que, a vizinha apanhou, a outra foi lá, fez alguma coisa, todo mundo se organizou e o cara vai pagar, entendeu? É nesse lugar, assim. Acho que a periferia é um lugar para a gente observar a humanidade seu estado mais puro, assim, mais líquido, sabe? Mais puro, mais verdadeiro, assim. Quando eu fiz o Águas da Cabaça, na verdade, antes de fazer o Águas da Cabaça, eu fiz um poema, né, inspirado em mulheres presas no Carandiru. E uma das histórias me chamou a atenção, que foi a história de uma professora universitária que havia mandado matar o marido. E eu falava, nossa, uma professora universitária, aquela história me intrigou bastante. E aí eu fiz esse poema, e aí eu comecei a recitar nos saraus, e aí os meus amigos, passas de poesia. Nossa, Elisandra, com essa poesia, você nunca mais vai arrumar namorado. Nossa, Elisandra, essa poesia aí é de mulher mal amada. Mandei para uma antologia, não publicaram. Falei, nossa, vou ter que publicar um livro, né, para colocar essa poesia. E publiquei um livro para colocar essa poesia. Em legítima defesa. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela e impunidade? É mulher morta nos 4 cantos da cidade? Só estou avisando. Vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo: matei e não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quer estar feia. Quando a câmera retornar, focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal. Jogar carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Dizem que mulher sabe vingar. Talvez ela não mate com as mãos, mas mande trucidar. Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar. Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar. Eu só estou avisando. Vai mudar o placar.